parece que todos são iguais. Tem aquela brincadeira que falam, todos parecem joelho. Então não tem muita diferença. Por quê? Porque ele está numa fase de latência desse fluxo. De repente, esses bebês, um começa a chorar mais à noite, o outro começa a fazer um problema por causa da fraldinha, o outro não, um começa a espirrar, o outro começa a evacuar de uma maneira diferente, o outro começa a regurgitar, refluxo, e você começa a observar então uma diferenciação nesse universo de amostragem. O que seria essa diferenciação? Seriam os fluxos praxeológicos que já estão mudando o estado, tanto físico como fisiológico, do recém-nascido. E cada um dentro do seu fluxo. Por exemplo, você comentou que você tem alergia na estação. Tinha, felizmente, hoje não tenho mais. Isso, tinha o fluxo alérgico ou da alergia, da parte funcional. E então, isso provavelmente você deve ter trazido ou desenvolvido durante uma fase da sua vida. Mas é um fluxo que faz você ter um determinado comportamento numa situação X. Isso da minha procedência. Da sua procedência. Extrafísica pode ser inclusive. Então, a gente diz que esse fluxo praxeológico, ele está ligado à paragenética e também à genética. Por que paragenética? Paragenética no sentido que se refere de que vem de uma outra vida. Sei, do psicossoma. O psicossoma que vem de uma vivência anterior. E genética significa que veio do seu pai e da sua mãe. Né? Então, o fluxo praxeológico a gente vai observar no dia a dia. Por exemplo, uma criança que dorme mal à noite, todas as noites, ele está com um fluxo praxeológico de mudança de comportamento. Então, nós vamos ter que pesquisar de onde vem esse fluxo. É um outro tópico do curso, a pesquisa de onde vem o fluxo. Então, nós temos, só para ter uma ideia, fluxos onde a pessoa é irritada, uma pessoa que tem uma irritabilidade muito grande. Ela até consegue segurar essa irritabilidade, mas ela vai num relacionamento, de repente o relacionamento começa a tomar um rumo e ela explode. Vem o fluxo e ela explode. Aí, muda o comportamento. A autopesquisa em relação à origem do fluxo. Origem do fluxo. Então tem fluxo da agressividade, o fluxo da timidez, o fluxo da insegurança, do ciúme, da agressividade, do orgulho, do sentimento de superioridade. Vem o fluxo a nível físico, né, que a gente chama. Então vem problemas pulmonares, problemas de dermatológicos. E aí é a somatização. Somatização desse fluxo. Então existem várias condições realmente que nos mostram a existência desse fluxo. Um outro aspecto interessante é a pessoa analisar a vida dela. Você que está nos assistindo, você talvez analisando a vida, você pode dividir períodos da sua vida. O período que você era solteiro, por exemplo. Como é que você era a nível de comportamento, né? A nível de sentimento? Aí você casou. Como é que você ficou? Aí eu comecei a trabalhar com tal coisa. Como é que eu fiquei? Né? De repente eu mudei para tal lugar, para tal cidade, para tal clima. Como é que eu fiquei? Teve um filho. Teve um filho. Com a vida do filho, com a ressoma. Como é que ficou o meu ambiente familiar? Como é que eu fiquei? Porque pode mudar tudo. Pode mudar tudo. Isso tudo pode gerar fluxos, e esses fluxos, sendo praxeológicos, eles vão promover mudança. Promover mudança em você, na sua casa, na sua esposa, no próprio filho, no ambiente de trabalho. Tudo isso vai ocorrer uma mudança tranquila. Isso é fácil de se perceber. Né? Fácil, tranquilo de se perceber. Agora, isso aí tem que ser agora colocado em forma de pesquisa, ou seja, a fluxopraxiogênese. O que significa o fluxopraxiogênese? Voltando na simplicidade dos aspectos científicos. Isso aí é a mesma coisa de onde veio isso? A origem. A origem disso. Quem é o agente causador desse fluxo? Qual é a causa?
né, desse fluxo. Então a gente vai ver nessa pesquisa que a causa desse fluxo praxeológico negativo, no caso, porque poderia ser positivo, a causa disso tudo é a maneira errada de pensar, de sentir e de agir. Aí a gente poderia lançar uma palavra aqui, que é o egocentrismo. O egocentrismo. O egocentrismo, ele Sem dúvida. vai trazer esse fluxo. Exatamente. Não sei se negativo ou não, o que você acha? Negativo esse fluxo? Então, veja bem, Tom, o mal pensar, o mal sentir e o mal agir leva a uma patologia, né, de mental soma, de psicossoma e de energossoma. Até de soma. Até de soma. Vai somatizar, Somatizando tudo, vai desovar ali no soma. Então a gente chama isso de patopensenidade. O que é? É um pensamento, um sentimento, um comportamento patológico. Tá? Então é a patopensenidade. A patopensenidade leva a um fluxo praxeológico geralmente negativo, que vai causar problema na pessoa. Agora, fluxo praxeogênico, de onde vem esse mal pensar, mal sentir e mal agir? Vem do paradigma que a pessoa vive, a maneira que ela vê o mundo. Ela vê o mundo de uma maneira errada. O prisma está... A ótica, o prisma dela está totalmente fora de foco. Certo. E o paradigma que geralmente dá esse tipo de problema que você colocou, é o paradigma egocêntrico. Sim. Que por sua vez está assentado naquilo que a gente chama de egocentrismo. Isso é uma coisa que me interessa bastante, porque é tão difícil para as pessoas saírem do egocentrismo, porque ele é um paradigma, na minha opinião, pesado para as pessoas. Ele não vai ser tão útil quanto o outro paradigma. Então, sendo pesado, sendo nefasto para você aí, meu amigo que está me ouvindo, porque a pessoa não abandona esse paradigma? Viu, Tom? Quando a gente tem um fato, né, de pesquisa, um objeto de pesquisa, então essa pergunta, por que a humanidade usa esse paradigma? Está nessa ainda. Então a gente pode talvez estender uma visão mais global, no sentido de que a humanidade viveu um período instintivo. A gente poderia chamar isso de paradigma instintivo. Nem egocêntrico não era, era instintivo. Reptiliano mesmo. Basal, né? Necessário para aquela fase evolutiva. Né? Sobrevivência. Sobrevivência e constituição do universo intrafísico, uma série de coisas. Provavelmente as consciências que controlam todo o planeta, Terra, a parte dimensional extrafísica relacionada com a Terra, chegou a uma conclusão, tipo, agora vamos introduzir o paradigma egocêntrico nesse mundo, nessa sociedade. Para esse nível Para vai esse ser bom. nível vai ser bom. Entendi. Então veio o paradigma egocêntrico, a própria genética e a paragenética, olha só, já é preparada para passar por isso. A coisa é muito mal. A visão desse contexto é muito profunda. Então nós já temos a predisposição genética e paragenética para passar por esse paradigma egocêntrico. Então, havendo já a possibilidade de introduzir o paradigma egocêntrico, foi até o início do desenvolvimento do sistema gramatical. Eu, você, isso chancela o egocentrismo. Eu sou eu, você é você, ele é ele, ela é ela. Estamos separados. Estamos separados. Isso é a taxação do paradigma egocêntrico. Sim, fragmentou. Fragmentou, você é você e eu sou eu. Isso é meu, isso é teu. Então ali ratificou o paradigma egocêntrico. Começou o jogo. O jogo começou. Então são as condições do jogo. Né? Então, e veio também o sistema numeral. Bastante, pouco, enorme, pequeno, é muito para mim.
4 para mim, 3 para você. Aí veio o sistema numeral dentro do paradigma egocêntrico para começar o jogo também. Eu gostei muito do exemplo. 4 para mim, Então. 3 só para você. E olha, com muito cuidado, 3 para você. Poderia ser 1.